Olá a todos, sejam bem-vindos a esta casa, Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, a tarefa do Evangelho no Lar. Meu nome é Renato, eu sou um trabalhador voluntário da casa e fui designado para então trazer um pouco de como se faz e como devemos proceder com o Evangelho em nossa casa. Iniciamos o Evangelho com a prece e assim convido a todos, os aqui presentes e os que nos acompanham via internet, que façamos a oração de início, fechando os olhos, sentando de maneira confortável. Vamos orar ao Pai, vamos orar a Jesus, aos espíritos amigos, espíritos esses que lutam, que batalham no dia a dia para que nós tenhamos o êxito nas nossas conquistas. Que a cada luta, Pai, que a cada batalha que vivemos, possamos sair delas fortes, mas não fortes como força física, fortes pela capacidade moral de amar, de perdoar, de ter paciência, de não revidar, que nesses embates não sejam tratados como guerras, como conflitos entre pessoas, mas que seja um conflito interior, um conflito com os meus propósitos, com os meus valores, com os meus sentimentos, que eu consiga, Pai, através dos momentos diários, das participações da vida que Tu colocas, que eu tenha capacidade de refletir, que eu tenha capacidade de enxergar onde eu acertei, onde eu errei, o que devo fazer para ser melhor e assim alcançar o meu progresso, o nosso progresso, chegar a Ti, Jesus, porque Tu nos dissestes, somente por mim irás ao Pai. E quando dizes-nos isso, dizes que somente através dos exemplos que eu deixei é que poderão se aproximar do Pai, como eu me aproximei. Muito obrigado a todos os amigos que aqui estão e que tenhamos um bom Evangelho e que este Evangelho possa trazer a luz e a energia que tanto precisamos. Que assim seja. E assim iniciamos o nosso Evangelho. Iniciamos com a prece, e logo após a prece, indicamos a leitura do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos nos perguntam se devemos abrir de forma aleatória. Sim, é uma forma de permitirmos que a intuição da espiritualidade nos seja trazida. E que naquele momento o trecho que será aberto é o trecho que mais precisamos refletir. Sejamos nós, ou sejam estes, irmãos desencarnados que nos acompanham. Irmãos estes que por afinidade se aproximam e seguem conosco nessa caminhada de aprendizado, nesta caminhada de entendimento. Na nossa tarefa, nós temos como tarefa um roteiro e devemos ler os itens a itens de forma linear. A mim coube o trecho do capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, o item 9, que é o item das instruções dos espíritos, e fala da caridade material e da caridade moral. Para que possamos fazer uma reflexão, eu vou ler um pequeno trecho do item 9, para que juntos possamos então refletir. Amemo-nos uns aos outros, e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais haveria ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não haveria mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habiteis durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças e quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes, o melhor que puderes.
Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. E assim, o Espírito, que é um Espírito protetor, narra uma passagem e nos faz um alerta. O alerta de que faça aos outros o que gostarias que te fizessem. Não precisamos ser ricos para fazer a caridade. Esse é o ponto. O trecho comenta, ó ricos. Por quê? Porque normalmente dizemos nós, aqueles que não são ricos, dizemos, puxa vida, não tenho condições de fazer a caridade, como ajudarei a outros se mal tenho chance de construir o meu conforto? Aí é que está. Deus nos dá todas as oportunidades de igual tamanho. O pobre pode fazer a caridade. Nós, que estamos no intermediário, nem pobres nem ricos, podemos fazer a caridade. E o rico também pode fazer a caridade. Todos nós, porque nós muitas vezes colocamos que a verdadeira caridade é aquela que substancia o financeiro, e não é. Esta sim é uma responsabilidade. Dá o que te é supérfluo. Como saber o que me é supérfluo? Fazes então em ti, todos que aqui estão, reflitam. E os que estão ouvindo na internet, nesse momento também, reflitam. O que eu preciso para viver na terra? O que eu preciso? Eu não preciso de uma casa afortunada. Eu não preciso de um carro dos mais luxuosos e nobres do mundo. Eu não preciso dos melhores equipamentos que existem no mundo. Eu preciso do necessário. O necessário talvez não esteja em conformidade com o meu desejo. Mas aí há de convir que os nossos desejos, muitas vezes, não correspondem aos nossos merecimentos. E devemos avaliar isso. Devemos colocar isto numa balança. Um simples fato. Verifiquem na casa de vocês o quanto do alimento que é desperdiçado, o quanto do alimento que vai fora. Os talos das verduras, o resto de comida que estraga na geladeira. Isso só falando em casa. O alimento, antes de chegar ao supermercado, ou à fruteira, ou ao mini-mercado, ou à mercearia onde consumimos, tem uma perda gigantesca do transporte até o local de comercialização, tem uma perda. Esta perda tem que ser avaliada também, porque ali está o supérfluo de muita gente. E se nós tivermos um maior cuidado com relação a isso, talvez nós tenhamos um pouco mais a oferecer aos nossos irmãos. Então começamos com pouco. Começamos apenas analisando o nosso necessário, o que eu preciso para viver na terra. E em seguida analisamos a nossa alimentação, o que estamos desperdiçando do que consumimos. Quem sabe, se tomarmos mais cuidados, possamos doar aquilo que está indo fora. Não estragado, eu estou dizendo, não deixe estragar. Procure não estragar nada, para então doar aquilo que estragaria. E aí você vai ver que é bastante coisa, que é muita coisa. Trazendo um exemplo que me veio agora, talvez por inspiração, em relação à questão do cuidado que temos. Certa vez, o Chico Xavier, que conviveu conosco há pouco tempo na Terra, estava numa fruteira, e aí um dos amigos dele, ou o filho, eu não me lembro quem era,
Olhou o Chico pegando uma laranja boa e uma laranja um pouco estragada. Outra laranja boa, outra laranja um pouco estragada. E aí foram embora. Quando estavam indo embora, esta pessoa perguntou assim, mas Chico, por que você comprou a fruta estragada, Chico? Por que você não comprou só a fruta boa? Agora a gente vai ter que botar fora um pedaço dessa fruta que está estragada. Aí o Chico, na sua paciência, disse, sim, eu entendo, eu concordo que nós teremos que botar um pedaço fora. Mas se eu tivesse deixado todas as estragadas, os outros que viriam comprar depois não teriam boas para comprar. Quantos de nós conseguem pensar dessa forma? Quantos de nós conseguem vislumbrar dentro do nosso ambiente de vida aquilo que não nos é mais útil a nós, mas certamente vai ser útil ao próximo? Quando encarnamos, um dos nossos compromissos com Deus é o compromisso de ajudar o irmão que sofre. E não de dizer, ele sofre porque ele é responsável pelos seus atos. O sofrimento que lhe atinge é porque em vidas passadas ele não foi capaz de se melhorar. Não. Isso é dele, não é você que vai dizer isso para ele. O seu papel com relação a Deus e a este irmão é representar Deus na vida deste irmão. Porque quando você atenua o sofrimento de um irmão, você está sendo ali o representante maior de Deus. Você está trabalhando para a concórdia de Deus. Então, meus amigos, sejamos nós verdadeiros mensageiros do Pai, para que consigamos fazer a verdadeira caridade, que é aquela que vem do coração e que está baseada seja no meio material ou seja no meio espiritual. Caridade através da prece, caridade através do acolhimento, caridade através do sentimento. E aí sim, aí nós estaremos realmente fazendo o que o Pai nos pede. Porque a caridade material, muitas vezes, é o meio mais fácil de ser feito e é aquele que ainda, muitas vezes, não é feito pelo coração. É uma forma de atenuarmos o que os nossos olhos olham e que nos machucam. E assim, terminado o Evangelho, onde iniciamos com a prece, procedemos com a leitura de um dos trechos do Evangelho, fazemos a reflexão sobre o assunto ora ali lido, trazendo ao nosso dia a dia a reflexão sobre isso, encerramos com uma prece. E assim o fazemos, convidando a todos, novamente, os presentes fisicamente e os irmãos pela internet. Fechando os olhos, oremos ao Pai. Pai que nos deu a vida, Pai que nos criou, Pai que planejou a nossa jornada, a nossa caminhada, mirando lá na frente, dizendo-nos, filhos, sereis felizes. E assim estamos, caminhando em direção a essa felicidade. Entre altos e baixos, trancos e barrancos, seguimos fazendo o que nos é cabido neste mundo. E desta forma, amigos mentores, a nossa gratidão. Pela luz que trazem, pelo ambiente que criam, por estarem dentro do nosso lar, fazendo-nos mais amparados, mais protegidos, deixando aqui, na nossa casa, a luz que tanto precisamos. Sigamos todos em paz, hoje e sempre. Que assim seja.